Olá, eu sou o professor André Luiz Silveira e estou concorrendo a uma vaga na grade curricular de Química. Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Hoje a nossa aula é sobre termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações. Existem reações que são endotérmicas e reações exotérmicas. E esses prefixos endo e exo não são novidade. Nós já vimos eles em outras disciplinas, até mesmo em séries anteriores. Lembra na biologia quando estudaram glândulas endócrinas e glândulas exócrinas? Aquela endo que secretava para dentro e a exo que secretava para fora? Pois bem, esse dentro de endo e exo fora é o que a gente vê também nas reações endotérmicas e exotérmicas. Logo, uma reação endotérmica é aquela que o calor está entrando, consome calor. Já as reações exotérmicas são aquelas que liberam calor. E são reações que estão aí ao nosso redor, são bem mais comuns do que a gente imagina. Como, por exemplo, a reação de fotossíntese, que os vegetais fazem com muita maestria, e as reações de queima, por exemplo, quando estamos fazendo aquele churrasquinho e a lenha queimando na churrasqueira. Mas para que nosso estudo seja bem bacana em relação a esse conteúdo, precisamos resgatar algumas informações que já vimos em séries anteriores, como, por exemplo, os conceitos de temperatura e o conceito de calor. Vocês lembram o que significa temperatura? Temperatura significa medida do grau de agitação das moléculas. A matéria, sabemos que é composta por átomos, e esses átomos se agrupam para formar moléculas. As moléculas são estado de estabilidade. E essas moléculas estão vibrando no estado sólido, mas podem passar para agitação no estado líquido e uma agitação maior ainda no estado gasoso. Mas o que faz essa agitação aumentar ou diminuir? O que faz essa agitação aumentar ou diminuir é justamente o calor, que é energia e movimento. Quando o calor chega no sistema, a agitação aumenta e a temperatura sobe. Quando o calor sai do sistema, a agitação diminui e a temperatura no termômetro desce. E qual é a medida de temperatura que a gente está mais acostumado a utilizar? Nós utilizamos o grau centígrado ou grau Celsius, mas ela não é a única. Lembra quando estudamos na segunda série as transformações gasosas? As transformações gasosas ocorriam com temperatura medida em Kelvin. Então são várias as formas de medir temperatura. E o calor, que é essa energia em trânsito que passa sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Você lembra como é que a gente mede o calor? Pois bem, podemos medir em caloria ou em joule. E essa é a relação. Uma caloria, 4,19 joules. Tudo bem? Olha só, gente. Eu separei aqui uma imagem de um copo d'água e uma pedra de gelo. Água, moléculas de H2O. Gelo, moléculas de H2O também. Mas essa água está na temperatura ambiente, enquanto esse gelo está na temperatura de menos 10. Logo, a temperatura aqui é menor. Para que essa temperatura diminuísse e a agitação das moléculas diminuísse, foi necessário o quê? Uma liberação de calor. Isso aqui é um processo que libera calor, logo é um processo exotérmico. Já nesse caso aqui, o gelo com temperatura abaixo de zero e a água com temperatura ambiente acima de zero. Quando o gelo absorveu o calor, ou seja, um processo endotérmico, acabou o quê? Aumentando a agitação das moléculas que se separaram e passaram para o estado líquido. Mas eu não posso chamar isso aqui de reação química. Por quê? Porque tanto antes água quanto depois gelo, as moléculas ainda são as mesmas, moléculas de H2O, que nós tão bem conhecemos. Então, quando nós temos transformações, mas não envolve transformação de uma substância em outra, já que aqui continua sendo água, nós falamos que essa transformação é uma transformação física. Mas lembra lá no começo da nossa aula, nós vimos reações endotérmicas e exotérmicas. As reações, elas ocorrem quando nós temos transformação de uma substância em outra. Então, observe aqui, glicose reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Essa aqui é a reação do que, gente? Da fotossíntese. Aquela que aprendemos em biologia que acontece lá dentro da mitocôndria. Isso é uma reação química, por quê? Porque reagente se transforma em produtos. E ela queima a glicose, então o calor é liberado, logo ela é uma reação exotérmica. Já nessa reação, que acontece na presença da luz, há o consumo de calor. E esse consumo de calor, na fotossíntese, faz com que seja formada a molécula de glicose, numa reação que consome calor, logo uma reação endotérmica.
Já sabemos o que é o calor, já relembramos o que é a temperatura, mas aparece aqui para nós um ΔH menor que zero, um ΔH maior que zero. E o que significa esse H nesse quadro? Pois bem, vamos dar uma olhada? O calor que está envolvido nas reações nós vamos passar a chamar de entalpia. E essa entalpia é simbolizada por H em homenagem a um químico muito especial chamado Hess, que desenvolveu até uma lei de Hess que nós veremos numa próxima oportunidade. Pois bem, a gente calcula, na verdade, a variação de entalpia porque o calor entra e sai de um sistema. Então essa passagem de calor pelos sistemas deixa o quê? A variação dele para a gente poder calcular. Então a variação, como todas as variações que já aprendemos na física, é a final menos a inicial. Logo a variação de entalpia final menos a entalpia inicial. Nós temos então o final de uma reação química, que é o produto, e o início de uma reação química, que é o reagente. Então nós podemos dizer que o ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tá complicado, gente? O que vocês estão achando? Será que dá para descomplicar um pouquinho isso aqui? Olha que dá, hein? Nós podemos colocar essas variações num gráfico. Então vamos usar um gráfico de reação endotérmica? Olha só que legal. Nesse gráfico, nós temos uma entalpia em quilojoules e aqui o caminho da reação. Observando esse gráfico, olha só, reagentes se transformam em produtos, mas reagentes começam com uma entalpia de 5 quilojoules e terminam com uma entalpia de 50 quilojoules. Se alimentarmos essa fórmula de ΔH, então nós temos uma entalpia final de 50 menos a entalpia inicial de 5, que nos dá um ΔH de 45 quilojoules. 45 kJ, gente, é um ΔH positivo. Logo, se esse ΔH é positivo, nós podemos dizer que a reação é endotérmica. Então percebam, gente, se a entalpia do produto é maior que a do reagente, sempre numa reação endotérmica, então nós temos sempre um ΔH positivo quando a reação é endotérmica. Ou seja, só de olhar o valor de ΔH positivo ou negativo, já sabemos que tipo de reação estamos analisando. Mas vamos ver um gráfico de reação exotérmica? Na reação exotérmica, nós temos aqui, ó, coloquei valores similares, ó, só que agora o reagente começando com 50 kJ e terminando no produto com 5. Se aplicarmos na fórmula de ΔH, nós vamos ver que o ΔH, 5, que é a entalpia do produto, menos 50, que é do reagente, nos dá agora um ΔH de menos 45. Um ΔH de menos 45 kJ é indicativo do quê? De uma reação exotérmica, já que a entalpia final do produto sempre será menor que a do reagente. E um número menor menos um maior sempre nos dará um valor negativo. Coloquei aqui uma reação interessante para nós, que é a reação de queima do metano. O metano é um combustível que está sendo bastante utilizado na atualidade. Quando queimamos o metano, liberamos gás carbônico e água e liberamos 890,4 kJ de energia por mol de metano queimado. Vocês lembram o que é o mol? Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de metano. Ao queimar essas moléculas, nós estamos liberando uma grande quantidade de energia. Mas temos um problema. Junto com essa energia, estamos liberando o quê? Gás carbônico, que é um poluente. E esse poluente, fora das relações de respiração e fotossíntese, acaba sobrando em grande excesso na atmosfera, ok? Olha só, gente, a queima aqui de combustíveis fósseis, ó, a queima do carvão, que tem como principal componente o carbono, queima na presença de O2, liberando CO2. A quantidade de CO2 liberada é enorme. E o ΔH é negativo. Por quê? Porque esse é um processo exotérmico que libera calor. Cada mol de carbono libera 393 kJ de energia. Por que eu digo libera? Porque o sinal negativo está nos dizendo que é uma reação exotérmica. Olha só, gente, um dos componentes da gasolina, o isoctano, queimando na presença de O2, liberando também gás carbônico e água. Olha a energia liberada na queima da gasolina. Liberada porque o ΔH é negativo. Liberada por quê? Porque é uma reação exotérmica. Tudo bem? Nós encontraremos muitos exercícios de vestibular que envolvem termoquímica. E nós vamos resolver dois para a gente praticar um pouquinho, tá bom? Então dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. Considere o seguinte gráfico. De acordo com o gráfico abaixo, indica a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. Nós temos uma frase e a gente precisa completar.
Olhando para esse gráfico, olha só, gente, reagente A mais o reagente A2 mais o B2 terminam a reação formando 2AB. Começou com valor de entalpia alto, terminou com valor de entalpia pequeno. O calor foi liberado. Se o calor é liberado, então o ΔH é negativo. A reação é exotérmica porque libera calor. Então qual opção a gente marcaria? Letra D, né, gente? Olha só, a variação de entalpia é negativa. O ΔH é de uma reação exotérmica porque ocorre liberando calor. Certo? Tranquilo, né? Mais uma aqui, gente. O hidrogênio H2 é usado como combustível em foguetes. O hidrogênio queima na presença de O2, conforme essa reação. E essa queima libera 484 kJ. Mas ele quer saber qual é a energia envolvida na queima de apenas 1 grama de hidrogênio. Então vamos lá. Ele deu um dado importante. O hidrogênio tem 1 grama por mol. Mas nós temos aqui, gente, 2 mols de hidrogênio. Como cada molécula de gás hidrogênio tem 4 unidades de massa atômica, então 1 mol de gás hidrogênio tem 2 gramas, 2 mols, 4 gramas. A energia liberada, 480 kJ. 1 grama, 4 vezes menos 121 kJ. Essa é a energia liberada. Certo, gente? Letra D, menos 121. Para a gente poder treinar essas continhas, eu vou deixar na plataforma Quizzes uma lista de exercícios. Vocês vão fazer e essa listinha tem um caráter avaliativo. Vocês vão baixar ela na plataforma em casa, resolver e na próxima aula nós corrigiremos. Ok? Até a próxima aula.